Olá, todo mundo. Bom dia, boa semana. Começando sempre na segunda-feira para a leitura das inspirações desse nosso ciclo, que vai até a próxima segunda, o céu que nos acompanha, as conexões que fazem com que a gente esteja mais afinado com o ritmo da natureza. A astrologia é uma relação com a natureza, incrível, isso é maravilhoso. Mas antes de começar a leitura das nossas inspirações, eu vou fazer um convite para vocês ficarem até o final do vídeo, porque eu tenho uma sugestão muito legal, acho que vocês vão amar. Vamos nessa. Começando a semana, sempre falando sobre a lua. Essa é uma semana que na quarta-feira, dia 30, nós vamos ter a lua cheia. Então até lá, então, estamos ainda na lua crescente, que é o período de alimentar os nossos desejos, nossos sonhos, nossas intenções. Então, até a quarta-feira a gente está, de certa maneira, inchando o nosso desejo para que ele possa explodir na lua cheia, para que ele possa vir com todo o seu vigor, toda a sua força. E a lua cheia vai acontecer entre o Sol no signo de Virgem e a Lua no signo de Peixes. A lua cheia é sempre quando nós temos essas duas polaridades que tem a gente tem a oportunidade de vivenciar durante esse período, durante uma semana, aquilo que eu tanto falo, que é a importância da complementação e do equilíbrio dos polos opostos entre luz e sombra. Então, quando há lua cheia, não há sombras. Nós temos de um lado o Sol iluminando, no caso o signo de Virgem, e do outro lado a Lua com a sua luz sutil, iluminando durante toda a noite o signo de Peixes. Esse eixo é o eixo do aperfeiçoamento, Peixes e Virgem, o eixo da purificação, da busca de uma conexão natural com o nosso plano físico, que é o Virgem, e nosso plano espiritual, que é o Peixes. Então, tanto o corpo como a alma, eles se integram. Essa é a grande sacada quando a gente pensa nessa polaridade Virgem e Peixes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque a semana tem poucos aspectos, então a gente vai estender um pouquinho mais essa análise. O signo de Virgem é incrível, né? É o único signo representado por uma mulher. E essa mulher é, na mitologia grega, a deusa Astreia. É a deusa que nasce com uma balança na mão, ela é filha da justiça, e ela semeia, a função dela é semear a paz entre os humanos e semear os grãos, tanto a paz quanto os grãos. Quer dizer, com o alimento a gente está mais em paz com a vida, com tudo, com o nosso corpo e com a nossa alma. Então ela está associada à agricultura, mas principalmente à agricultura onde não havia produção excessiva de alimento, ou seja, não havia estocagem. Então isso permitia que o solo pudesse se reconstituir, se nutrir novamente, e era um período seminômade enquanto a representação dela. Então, o signo de Virgem está associado a tudo aquilo que tem relação direta com a preservação da natureza, vivermos muito mais o natural possível, as habilidades femininas que são dos pequenos detalhes, o tear, os tecidos, a organização, né, que a gente vai tecendo. E quando a gente pensa em Peixes, que é a questão espiritual, o quanto é importante a gente não só tecer a nossa relação com a saúde, com o bem-estar, com a relação com o nosso planeta, mas tecer também as partes da nossa alma que precisam se integrar. Então nós temos que ter o alimento físico o mais natural possível, o mais orgânico possível, e temos que ter o alimento espiritual o mais orgânico, o mais puro possível, que é a relação com o signo de Peixes. Enquanto Virgem fala de análise, de olhar crítico, a gente tem que separar aquilo que serve daquilo que não serve. O Peixes fala da integração e da totalidade, dessa relação da consciência holística. Nós somos parte de um todo e tudo está integrado, por mais que nós não possamos enxergar as ligações que nós temos com esse cosmos, com essa coisa maior. Então, o Peixes fala muito das energias, tanto é que o signo de Peixes fala muito da coisa esponja, né? É ser afetado pelas atmosferas, pelos climas,
por aquilo que a gente sente, mas não vê objetivamente. E o Virgem é aquilo que nos afeta fisicamente. Então, se eu purifico o corpo, me alimentando bem, dormindo bem, tendo uma vida saudável, eu estou também colaborando para um aperfeiçoamento e uma paz espiritual. E se eu me dedico a uma prática espiritual, vou meditar, vou fazer uma análise, uma terapia, enfim, que é a questão do bem-estar da alma, eu estarei colaborando para que meu corpo não somatize, para que eu não adoeça tão facilmente. Então, esse é o momento de purificação. O que acontece? Essa lua cheia, ela vem acompanhada de Saturno. Saturno está no signo de Peixes, juntinho com essa lua cheia, juntinho da lua. E aí nós temos que falar das responsabilidades emocionais. Somos responsáveis por quem cativamos, somos responsáveis por tudo que nos cerca, e a tendência a projetar a responsabilidade no outro é uma maneira de se excluir de si o compromisso e a responsabilidade pelos nossos atos, por aquilo que emocionalmente nós afetamos os outros. Então nós temos que pensar o seguinte, estava falando de afetar e ser afetado, né? No caso até de Peixes, que é um signo que fala de sensibilidade. Muitas vezes um mau humor, puro e simples, afeta todo mundo dentro de casa. E nós somos responsáveis por, no mínimo, termos consciência de que este mau humor está afetando. Então, não custa dizer, gente, olha só, hoje não tá legal, a vibe não tá boa, então desconta aí que eu vou tentar ficar melhor, vamos assim dizer. Então, não é simplesmente se reprimir. Inclusive, é importante a gente também pensar aqui que não é legal reprimir sentimentos por culpa também ou por irresponsabilidade. Nós temos que assumir aquilo que nós sentimos, o que nos causa mal-estar e o que pode afetar exatamente o equilíbrio das nossas relações. Isso vai afetar também todo o nosso bem-estar físico. É momento de uma certa disciplina também, disciplina espiritual, disciplina emocional e, em contrapartida, uma disciplina com o nosso cotidiano, com a organização da nossa casa, por exemplo. Então é hora de botar as coisas em ordem, abre os armários, sabe? Abre o armário, vê assim, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui tá bacana, põe as coisas no lugar, vai para estante, vê que livros que você não está usando, por exemplo, então doa esses livros, libere espaço, enfim, organize sua vida, tanto sob o ponto de vista prático, como sob o ponto de vista psíquico e espiritual. Então, essa é a lua cheia que vai valer até a próxima semana, durante uma semana. No dia 28 de agosto, segunda-feira, Urano entra em movimento retrógrado. Fica aí muito tempo. Bom, esses movimentos de retrogradação, quer dizer, o planeta aparentemente está voltando para trás, de planetas lentos, isso tem muito a ver com a coletividade. Então, eu acredito que durante o período da retrogradação de Urano, coletivamente, é o momento a gente olhar um pouco para trás e entender o que nós temos feito com o avanço das tecnologias, principalmente no universo digital. Exemplo, a inteligência artificial. Durante esse período, a gente vai ter que rever as consequências, olha também a responsabilidade, as consequências, os limites do uso dessas tecnologias, o uso e o abuso das redes sociais. Temos que usar tudo isso e poder aproveitar o máximo possível com responsabilidade, porque isso pode nos afetar tanto psiquicamente quanto fisicamente. Urano está no signo de Touro, que fala também de rever a maneira com que a gente pode se libertar do apego às coisas, apego às pessoas. Então a gente vai voltar atrás, vai entender que nossos apegos vêm, de certa maneira, de alguma origem. Então se a gente for lá, olhando no espelho retrovisor, vendo o que está lá atrás, que causou, por exemplo, o mal-estar e o conflito com o apego, isso vai também ajudar a nos libertar dessa pressão. Bom, eu prometi que quem ficasse até o final do vídeo eu tinha um convite. O convite é para você participar da Semana da Astrologia, que são 3 aulas totalmente gratuitas, totalmente online, que vão começar a partir do dia 11 de setembro. São aulas em que a gente tem
bastante informação sobre como analisar os primeiros passos para a realização de um mapa natal. Então, a gente tem ali bastante conteúdo e o interessante é entender que a astrologia, através do conhecimento das polaridades dos signos, dos elementos dos signos, enfim, surpresa que vai ter nessas aulas, a partir desse conhecimento a gente pode ter uma melhor relação com as pessoas, entender melhor nossos relacionamentos, evitar certos conflitos, porque nós vamos entender que nós somos de uma forma e que o outro é diferente da gente. Eu estava falando durante o vídeo dessa semana da responsabilidade sobre as questões emocionais e aquilo que nos afeta e que pode afetar os outros. Então, será que a gente não pode entender um pouquinho mais sobre isso? Fica aí meu convite. Se você está interessado, o link está na bio do Instagram e na descrição do vídeo do YouTube, certo? Então fica uma semana linda para vocês, com muito trabalho para organizar essa cabeça e esse corpo, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima semana.